Algumas situações podem ocorrer ao longo de uma reunião. Por exemplo, uma reunião pode se tornar incontrolável, pode se afastar dos objetivos, pode ser que o grupo não fale, não se expresse durante a reunião. Às vezes o grupo não aceita as decisões do condutor, do líder daquela reunião. Pode ser que o grupo se oponha, pode ser que um membro específico se oponha. Vamos então falar de algumas situações específicas e como nós podemos driblar essas situações e como nós podemos nos sair bem conduzindo a reunião quando algum estresse possa acontecer. Quando algum membro causar um determinado problema àquela reunião, uma solução é você fazer uma pausa. Uma pequena pausa, olhar dirigido àquele membro que eventualmente está causando problema, mas fazer uma pequena pausa na fala. Porque às vezes, quando nós falamos continuamente, sem dar pausas, o que ocorre? As pessoas que estão naquele ambiente se sentem confortáveis para fazer algum comentário paralelo, para fazer alguma reclamação, alguma fofoquinha, ou seja, ele pode causar algum problema porque ele fala durante a tua fala. E quando nós damos uma pausa como esta que eu acabei de fazer agora, você permite que o silêncio ocupe o ambiente. E durante o silêncio, as pessoas evitam falar quando não querem ser ouvidas. Portanto, quando alguém causar algum problema, faça uma pequena pausa e olhe diretamente para aquela pessoa que causa problema. Olhe diretamente também enquanto fala, porque aí você vai criar conexão com aquela pessoa. Mantenha um sorriso no rosto. Não é necessário que você tenha um semblante tenso, porque a reunião foi para um lado tenso. Lembre-se sempre disso. Quando você mantém a tua comunicação no racional, quando você se mantém racional diante de uma situação que poderia ser emocional, você tem mais controle. Como disse Albert Einstein, ninguém resolve um problema no mesmo estado emocional em que ele foi criado. Portanto, se você puder manter um estado emocional tranquilo, mesmo diante de uma situação constrangedora, incômoda ou estressante, você vai ter muito mais domínio sobre aquela situação. Quando ocorrem problemas na reunião e você perde um tanto do controle daquela reunião, uma solução, caso você esteja fazendo a reunião sentado, sendo líder da reunião, levante-se. Ao se levantar frente a um grupo, você automaticamente impõe uma liderança. É algo que é percebido de maneira subliminar. As pessoas, quando veem alguém de pé e as outras pessoas estão sentadas, há ali a figura de um líder. Se for possível, dirija-se a um quadro e faça anotações. Mostre naquele momento a autoridade do condutor daquela reunião. E também, se possível, dirija diretamente a pessoa que está causando algum problema e faça uma pergunta a ela. Pergunte a sua opinião em relação àquele tema. Dê voz àquela pessoa para que aquela pessoa extravase o que ela precisa dizer e racionalmente conduza a reunião de volta ao eixo. Existe uma outra situação que é quando a reunião se afasta do tema, quando a reunião desvia do tema e as pessoas começam a conversar sobre outros assuntos. Quando acontece aquele desvio, simplesmente pergunte para os seus componentes da reunião, pergunte para a sua equipe no que aquele assunto está conectado ao tema. E, se possível, crie você uma conexão e volte para o eixo central. Evite que a reunião descambe para um outro assunto. Mas é normal, saiba que é normal durante uma reunião que ela acabe abrindo para assuntos paralelos. Isso é muito normal. É como se fosse um brainstorming. As pessoas vão falando de outros assuntos porque as ideias vão sendo conectadas dentro da cabeça. Não é nada absurdo que ocorra. Mas você, como condutor, tendo a pauta à sua frente, você vai ser o responsável por trazer a reunião de volta para o eixo, sempre com simpatia, sempre com leveza.
jamais dizendo, gente, vocês estão impossíveis hoje, ou coisa do gênero, tá? Simplesmente traga a reunião de volta para o eixo. E o que fazer quando o grupo não fala? Quando a equipe não se manifesta? Você convocou uma reunião, não era para você falar e as pessoas te assistirem e terminar a reunião e voltarem para os seus trabalhos. A reunião, muitas vezes, é para ouvir opinião, ouvir as opiniões dos componentes daquela reunião. É muito importante nós reunirmos pessoas para que tenhamos feedback, para que tenhamos retorno sobre os papéis de cada participante. E para isso é importante que as pessoas se manifestem, que as pessoas falem durante a reunião. E quando o grupo não fala, nós podemos aquecer o grupo com algumas perguntas. Fazemos algumas perguntas para dar um aquecimento àquele grupo. É importante que você estimule o grupo a falar. E quando algum membro um tanto tímido, uma pessoa falar, elogie aquele comentário, estimule a que aquela pessoa realmente se manifeste e volte a se manifestar, porque se a equipe está tímida ou se uma pessoa determinada estiver tímida, olha, é importante que você estimule a que outros tímidos e até mesmo que aquela própria pessoa fale mais. Portanto, não há comentários idiotas numa reunião, isso não tem que ser levado em consideração. Sempre todo comentário é útil e você, como condutor da reunião, você, como líder da reunião, é o responsável por valorizar esses comentários. E o que fazer quando o grupo todo se recusa a aceitar as decisões da reunião? Quando o grupo todo se recusar a aceitar, você reenquadra a situação, mostre para o grupo, negocie com o grupo uma outra forma de enxergar aquela situação. E em último caso, caso não seja possível reenquadrar, reargumentar, renegociar, mostrar para as pessoas o ponto positivo daquelas decisões, em última instância, componha uma nova equipe. Convoque uma nova reunião com outros membros. Se você, como líder da equipe, além disso, for o condutor da reunião e a reunião não conduzir as decisões para onde você deseja, para onde você sabe que é necessário, aí então é melhor convocar uma nova equipe, porque os objetivos têm que ser alcançados, como dizemos, com você, sem você ou apesar de você. Ou seja, nós temos que alcançar esses objetivos. Se não vai com aquelas pessoas, vai com outro grupo. Agora, o que fazer quando um membro se opuser ao dirigente? Quando um membro apenas se opõe ao dirigente, você pode consultar outros membros da equipe, outros participantes daquela reunião, para que deem a opinião deles, para que não fique apenas você contra aquele membro. Às vezes um membro determinado se opõe, aí você pede para que outras pessoas da equipe deem a opinião deles, para que você demonstre de uma certa forma uma espécie de democracia, que se ouça a opinião dos outros. Se for necessário, faça até mesmo uma votação para que os outros digam a opinião deles, né? Levantem a mão quem aprova, aquele tipo de votação básica, e aí o outro membro vai se perceber na minoria. Isso é muito importante. Jamais bata de frente com este membro. Caso algum membro se oponha ao dirigente, não é momento para bater de frente. É momento para até mesmo reenquadrar, elogiar a postura, a opinião daquele membro que se opõe, mas, obviamente, conduzindo a reunião para os objetivos que você espera que a reunião alcance.